Hoje é sexta-feira 13, um dia que para muitos carrega o peso de antigos mitos e... Isso, é para subir, yeah. Crenças populares e receios silenciosos. Mas será mesmo a sexta-feira 13 um dia responsável pelo temor de milhões de seres humanos por razões práticas e óbvias, ou somos nós que damos forma a esses medos? A história humana sempre buscou sentido nos números, nas datas, nos ciclos da natureza. Criam-se símbolos para o que às vezes nem mesmo compreendemos e muitas vezes tememos o que não controlamos. O número 13, por séculos visto como desequilíbrio ou presságio, talvez seja apenas um reflexo da nossa própria necessidade de explicações. E à sexta-feira, dia que marca fins de recomeços, pode ser tudo menos banal. Hoje, o programa Zuela propõe um olhar diferente e se a sexta-feira 13 for, na verdade, um convite. Um convite? Um convite à reflexão, à libertação de padrões, à coragem de questionar o que nos foi ensinado. Porque sorte e azar talvez não estejam no calendário, mas na forma como escolhemos viver cada momento. Em tempos onde o medo tem muitos nomes e a incerteza se tornou rotina, que tal resgatar a confiança na nossa capacidade de fazer sentido, de transformar e de seguir? Sexta-feira 13, nem boa nem má, apenas um espelho. E o que vemos nele depende de nós. Bem-vindos ao Zuela, sexta-feira 13, onde cada dia é uma nova possibilidade de pensar, sentir e evoluir. Muito provavelmente, para aquelas pessoas que já alguma vez tiveram algum azar, algum dissabor, pouca sorte, numa sexta-feira 13, acreditem que talvez o número traga mesmo azar, o dia e o número, sexta-feira 13, a combinação desses dois. Ou quem sabe já alguém ganhou milhões de kwanzas, de euros, dólares e seja lá outras moedas numa sexta-feira 13. Então, afinal, sexta-feira 13 pode ser tanto de sorte quanto de muito azar. Será que quando marcaram o dia do vosso casamento se tinham lembrado que seria uma sexta-feira 13? Mas nós não vamos ligar a isso, não vai acontecer nada. E tudo deu certo e já estão há anos casados e hoje comemoram. E, sabem, nós casamos-nos numa sexta-feira 13. E até hoje são coisas boas na nossa vida, no nosso lar. Pois, como é 13, era uma grande fezada se nos caísse hoje o salário. Ou se, de repente, aquele homem que você, mulher, viu e por quem se interessou na hora, mas que ele não reparou em si. E numa sexta-feira 13, sem querer, encontram-se num sítio qualquer e ele diz: "Oh, tudo bem, Teresa?" E ela: "Meu Deus, ele olhou para mim. Ela até sabe o meu nome." E daí a Teresa ficar feliz numa sexta-feira 13, porque passados alguns minutos e depois de uma boa música começar a tocar,
Lá vem ele e pede: Teresa, queres dançar comigo? E saem para dançar. E sai a sexta-feira 13. Que não é o azar, pode ser a sorte de você se encantar por uma mulher e nessa sexta-feira 13 dizer assim: vou sair, vou apanhar um táxi, não quero me meter em azares com a polícia, vou sair e daqui a instantes eu volto. E não é que encontra aquela barona, aquela dama, aquela esquindosa que você há algum tempo anda do mar só a olhar e ela sorriu para mim, sorriu para mim. E ela dá aquele riso maravilhoso. Não importa a mulher, mas quando elas sorriem, coisa encantadora, meu Deus. Sorriso de uma mulher. E ela lá está consigo. E acontece a mesma coisa. Então, o que é que estás a beber? Posso pagar-te uma bebida? Claro, eu aceito. E dá aquela pesada, não é, Teresa? Já deu. Vamos para a nossa rubrica efeméride. Daqui a instantes eu volto. Hoje é Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo. Boa noite. É sexta-feira 13. O calendário gregoriano marca o seu 164 dia do ano. Faltam 201 dias para terminar 2025. Ainda dá tempo para você mudar de vida, para resolver aquele problema que não conseguiu resolver. Tenha foco e fé. As coisas vão mudar. Vamos às efemérides. Hoje é o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo. A data é celebrada anualmente a 13 de junho e pretende erradicar os preconceitos e o estigma de que as pessoas albinas são vítimas. O termo albinismo deriva do latim albus, branco, e consiste numa diferença da pigmentação rara, não contagiosa e geneticamente herdada. Esta condição encontra-se em ambos os gêneros, independentemente da etnia e em todos os países do mundo. O tema este ano é exigir os nossos direitos, proteger a nossa pele, preservar as nossas vidas. Este tema destaca a necessidade urgente de sensibilização, prevenção e acesso a cuidados de saúde essenciais para as pessoas com albinismo, sublinhando o impacto do cancro da pele, que pode ser fatal, e a importância da proteção, detenção precoce e tratamento. Além disso, está em sintonia com as ações de sensibilização em curso sobre a inclusão dos protetores solares na lista de produtos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Em África, as pessoas albinas são especialmente discriminadas e vítimas de estigmas sociais. Para a consciencialização deste problema, foi proclamado o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo através da Resolução 69/170, adotada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a 18 de dezembro de 2014. No dia 13 de junho de 1611, o astrônomo e teólogo alemão David Fabricius observou pela primeira vez as manchas solares. Ainda em 1888, nasce o escritor português Fernando Antônio Nogueira Pessoa, autor de Tabacaria, criador dos heterônimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. O próprio viver é morrer, porque não temos um dia mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia menos nela. Fernando Pessoa. Nós voltaremos na próxima segunda-feira com outros dados que fazem o calendário gregoriano. Zuela Salu. E com muito gosto, meu candengue. E agora começam aquelas histórias que não gostamos nada. 7 homens armados invadiram um estaleiro na zona do Capalanga, município dos Molenvos. Surpreenderam segurança e levaram várias caixas de leite que estavam num caminhão, para além de computadores e outro material que lá se encontrava. A Liliana Vitor foi até ao local e trouxe-nos essa história para ver agora. Um estaleiro no município dos Molenvos, Rua Norberto de Castro, foi assaltado por um grupo de cerca de 7 homens armados. De acordo com segurança, os assaltantes chegaram em grupo, renderam segurança e o amarraram. De repente, eu escuto um movimento no portão. Pum, 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 pum.
Eu tentei se movimentar, os homens também já estavam a se lançar, a entrar aqui dentro. De repente, por aí, quando fui ver, tentei só se movimentar um bocadinho, os homens já estavam aqui dentro, não consegui fazer nada. Sete homens por aí, vieram com armado, todos armados. Em poucos minutos, conseguiram roubar caixas de leite que se encontravam dentro de um caminhão. Abriram o contentor e levaram aí tantas caixas de leite, quase o contentor todo quase para acabar mesmo, o contentor de 40. Levaram tudo, carregaram não sei quantas vezes. Eu estava amarrado, quando eu saí fora, consigo ver, só olhar assim desse lado aqui, estou a ver uma carinha branca nesse lado aqui em cima, onde estavam a tirar a mercadoria. Depois me pegaram, me meteram de novo. Está a ver que você está vendo que você não pode ver nada. Fica aí, pá. Não vamos te matar, já estamos te pegando para não te matar. Você ainda está aqui a se mexer, ué. Se você se mexer muito, nós vamos te matar. Você tem família. Além disso, os milhantes invadiram o escritório e levaram 3 computadores. Para o escritório, tiraram os computadores, começaram a bascular, ver dinheiro. Levaram a micro-ondas, levaram a máquina de café, que o chefe faz lá um bocado de café para tomar. Também levaram muita coisa. Saturnino Alves, gerente da empresa Casa Mimoso, diz que o caso já está entregue à polícia. O processo que está sob entregue da polícia e numa forma de investigação, isso vai se apurar, né, de realmente quem será o culpado, porque de certeza absoluta que nós como transportadores nunca nos interessa em fazer uma situação dessa. Fomos surpreendidos com este assalto porque nós já estamos aqui há muitos anos. É pela primeira vez que isso acontece, né? E pronto, há que aceitar, respeitar alguns princípios e falarmos com as empresas que estão envolvidas também com esta mercadoria, tanto os importadores como o nosso parceiro direto que é o da transitária e o despachante. Olha, essas coisas que acontecem, não é? Para eles não precisou de ser uma sexta-feira para que tivessem o azar de ver mercadoria ser roubada, muita mercadoria. Um contentor de 40 pés que foi retirado quase na sua totalidade o espólio, o que havia dentro do contentor. Para além disso, computadores de trabalho, prejuízo na fechadura do escritório, máquina de café. Também roubam muito. Vocês não tomam café? Levaram máquina por quê? Tomam café, pá. Tomam café, mentira. Levaram máquina. Agora, o assunto já está entregue à Polícia Judiciária. Polícia Judiciária, ao SIC, que eu tenho certeza que vão descobrir quem fez, quem cometeu esse crime. Boa sorte, é o que podemos desejar, e sempre que tiver isso para denunciar coisas como essas ou coisas boas, devo dizer-vos, não vou dizer o nome de um colega nosso que hoje caiu-lhe uma ficha de 200 mil. Sexta-feira 13. Eu não vou dizer o nome dele porque pode, se calhar, ele tem alguns quilates, né? E as pessoas podem aproveitar. Talvez também não quer dizer a Du e a dama dele, olha, ganhei então 200 paus extra. Ele está só a rir à toa. Tá? Mas se for um bom companheiro, vai para casa e diz, epá, dama, eu caiu aí uma coisinha, vamos jantar. Pode, né? Jantar um sítio com a mulher, ali tem aquela discoteca, vamos dar lá umas passagens, a mulher vai dizer... O João Miranda, o meu realizador, diz que com muda a ficha não é para levar no cubículo. Pode trazer azar. Deixa passar, deixa depois da meia-noite, pode dar. Mas assim, tipo, me caiu uma fisada, dá só uns 10 à mulher também. É consideração, João. Também não pode ser assim. Voltamos à criminalidade, continua a preocupar os moradores do bairro Boa Esperança, município de Belas. As vítimas relatam que só na madrugada desta quinta-feira, 4 casas no mesmo quarteirão foram assaltadas por 5 indivíduos, muito bem armados, denotando-se o consumo de álcool e droga. Vamos acompanhar essa história com a Vinísia Mateus. Faz favor de entrar, querida. Salu, por favor, nos ajuda. Estamos te pedindo uma ajuda, esse povo do Mundial e da Boa Esperança. Estamos mal, as minhas vizinhas estão a sofrer
assaltos. A madrugada tem aterrorizado quem vive no bairro Boa Esperança, no município de Belas. Com o coração inquieto, Bartolomeu explica que viveu o maior pesadelo da sua vida na madrugada desta quinta-feira. Foi um assalto que foi às 2 horas da manhã. Os bandidos chegaram à minha casa dizendo que abre a porta. Eu não tinha como abrir, não, forçaram e eu abri a porta. E me obrigaram a dar os valores que estavam dentro de casa e alguns meios, tudo que estava dentro de casa levaram e nos colocaram e nos fizeram sofrimento dentro de casa e levaram os 58 mil kwanzas, levaram os 2 telefones, levaram acumuladores, chinela, alguma das coisas de casa, tudo levaram e a casa da minha vizinha também sofreu o assalto. Isso foi 2 horas da manhã, da madrugada do dia de hoje. As marcas de violência demonstram a tortura que Bartolomeu passou durante o assalto. O cidadão conta os detalhes da ação dos miliantes. Isso foi um marteiro para poder falar a verdade. Esse marteiro foi falar para poder falar a verdade. Mostra onde está o dinheiro, não. A arma na cabeça, o homem que estava de lado me bate com a madeira no dedo e o dedo parte. E eu naquela não tinha mais como. Não, me obrigou mesmo buscando os valores que estavam. Pus em cima da cama e entreguei todos os valores. Não, ali eles provaram ficar quieto. E quando 4 deles saem, mandam mais um jogo e entra dentro de casa a me dizer que lhe matam. Lhe matam, eu estava assim de pé, assentado ali a olhar. E ele, o jovem que entrou, o último homem, ele recolheu tudo, já meus meios, telefone, auricular, dinheiro, outras coisas. Tudo foi na posse dele, já foi o que foi já o último homem a sair. Mas o terror não parou por aí, pois Bartolomeu não foi a única vítima da noite. Depois de assaltarem-no, os suspeitos avançaram para outra casa. Dona Arminda conta que a filha quase foi levada pelos marginais. Os moços vieram, compraram o portão, abriram com ferro. De repente só ouvimos um barulho, chutaram o cão fugiu. E daí começaram a romper primeiro a primeira porta. Então, como o meu esposo viu que o barulho era demais, ele próprio facilitou e abriu a porta. Assim que eles abriram, pegaram nele, ele também queria se atrever com os moços. Pegaram nele, lhe meteram sentado, começaram a lhe bater, meteram ajoelhado e começaram a fazer tiro no lado dele. Então, aí que abrimos outra porta, eles entraram, começaram a fazer o assalto. Mandaram receber os cartões, estavam com o TPA na mão, mandaram receber os cartões e o PIN. No mesmo momento que você dá o cartão, no momento eles metem e começam a ver se tem dinheiro para fazer consulta. Então também levaram os valores que estavam lá, sacudiram todo o quarto, pegaram na menina também, estavam a agredir a menina e estavam a levar a menina, levaram até aqui fora. E a menina tem 17 anos. Disseram que ela mesmo também vai dar, estavam a falar, você é o quê? Não vai te doer nada, vamos já levar essa menina. Ainda assustados, os moradores lamentam a situação que têm vivido. Aqui no bairro já tenho ouvido, nunca aconteceu na minha casa, mas já tenho ouvido que sempre acontece isso nos bairros, que tem uma família aí atrás que também entraram, violaram os filhos, a senhora teve que pegar nas coisas, foi-se embora. Tem mais uma família aí, um malhano também, entraram na casa dele, tiveram que exigir também a filha, dar o cartão para poder tirar os valores, transferiram todos na conta deles e também levaram os valores na casa dele, do malhano. Esse também saiu do bairro, também fugiu, foi embora. Senão tem acontecido coisas aqui que não aparece nem polícia, nem nada. Você pode dar participação, mas não vai aparecer ninguém. Como, por exemplo, desde manhã, aconteceu às 2 da manhã. Mas até este momento, nem uma polícia, nem ninguém aparece para ver o caso como é que está. Quando a população não é ouvida, a comunicação deve fazer esse papel. Salu, o apelo é contigo. E o meu primeiro apelo, Vinícia, tem a ver com o facto de perguntar às entidades afins, e no caso os bancos, se não conseguem saber se o cartão de uma determinada pessoa, qual foi a última vez aos bancos, não aos bancos, é a empresa que tem a ver com os multicaixas e essas coisas, mas veja, é a EMIS. Há um registro e nós até hoje temos isso nos telemóveis. Saber, olha,
alguém me tirou dinheiro, alguém podem fazer operações, mas normalmente o que acontece é que a polícia consegue detectar onde foi que o cartão terá sido usado pela última vez para que a EMIS possa dar as imagens das pessoas e se saber afinal, foi o meu próprio filho que me tirou dinheiro. Não foi o empregado, não foi a moça com quem eu estive, foi o meu próprio filho que tirou o cartão. Os TPAs com certeza têm o número de referência. Se os nossos computadores, coisa verdadeira, os nossos computadores, nós dizemos assim, não, apagaram tudo. Os técnicos de informática garantem que isso de apagou tudo não existe só num nível muito alto, porque aquilo que nós fazemos, vamos ao lixo, tiramos tudo, apagamos, vamos não sei aonde, apagamos, é mentira, tudo continua lá no computador. E muitas vezes encontram coisas que a pessoa diz, não, eu apaguei. Não apagou, é mentira. Então, como é que não conseguem dar conta? E já falamos em tempos sobre os cartões, as máquinas, os TPAs, terminais de pagamento, que são usadas para as pessoas retirarem dinheiro, porque os multicaixas são muito cheios e a pessoa chega e quer levantar dinheiro. E vem um tipo, quer levantar dinheiro, quanto é que vai querer? Por cada 10 mil vai ter que me dar 1000. E eles ganham dinheiro com isso. Como é que não conseguem descobrir a quem pertencem as máquinas? Como é que isso continua assim? Que resposta é que me dará um polícia ao dizer, não, nós não podemos fazer nada por aquelas pessoas se eles entraram em casa das pessoas com um TPA, rasparam a massa toda que estava no banco e ficam com aquilo. E não se descobre quem é, a quem pertence essa máquina, a uma empresa, a alguém particularmente. Se essa máquina pertence ao banco e alguém leva e oferece, tal como fazem militares e polícias que emprestam as suas próprias armas para bandidos fazerem assaltos, e já mostramos aqui, ele empresta a arma, o bandido vai assaltar e depois volta com a arma, entrega e dá-lhe um dinheiro. E às vezes é um dinheiro sujo. Ou seja, ele é tão bandido, tão gatuno, quanto a pessoa que levou a arma. A pessoa que passa, que dá a dica ao homem que lhe dá o multicaixa para que ele entre num estaleiro, como foi o caso da peça que vimos anteriormente, e tira. Também está muito complicado. Entram no bairro, 4 casas em que entraram. TPA lá, consulta o saldo. E ele pega naquilo, transfere, põe lá o PIN, põe o PIN, todo o dinheiro que tiver lá, vai para outra conta. Não conseguem descobrir para quanto é que foi? Não conseguem saber, afinal de contas, se o multicaixa a quem, na verdade, pertence? Agora, quanto à senhora que fez a lamentação, lamentou-se, né? Contou a história dela, e o nosso, hoje, pelo menos nessas 2 primeiras peças que nós mostramos, os nossos colegas, os operadores de câmara, os repórteres de imagem, estão com um gosto muito grande de apanhar animais. Primeiro apanhou um cabrito que estava ali atrás, não sei se o gerente lá do estaleiro é o dono do cabrito, e o cabrito gosta de brincar com ele, pode ser uma cabra também, né? E depois o outro colega mostrou o cão que deixou ficar mal a dona, dos donos. Quando nós temos já um cão em casa, é porque vai ladrar, né? Vai... Cão. Esse cão também, galôs bandiu, abriu. Ou foi chamar a polícia, ou se escondeu num sítio, está a aparecer depois.
meu Deus, esse cão está a dar despesas e ele está gordinho, está bem tratado, nota-se que ele come. Ainda aparece na câmara do nosso colega, entrou no cubículo, tipo, não aconteceu nada. Afinal, ele fugiu, um dia fugiu os bandidos. Isso é cão, não confia nesse cão. Esse cão devia ser oferecido a outras pessoas. Afinal, o cão a quem andou a procurar? Quem foi? Aqui tudo o que nós procuramos, achamos. Eu me chamo José Antônio, estou à procura do meu irmão chamado Joaquim João Antônio. Ele já está perdido há uma semana, vai completar já 2 semanas, segunda-feira. Então, por favor, me ajudam a procurar ele. E se você encontrar ele, por favor, liga a esse número, que é 928 36 25 20. O outro é 95 77 09 79 3. E eu vivo no bairro Titanic. Por favor, se encontrar ele, lhe traz só nesse bairro ou pela esquadra, qualquer esquadra. Nós estaremos ali. Obrigado. Bom, tempo para intervalo. Mas antes, só uma coisa. Cuidado com os cães que estão a comprar. Há uns cães que estão a pintar. Quando chega em casa, não é pitbull, é um rafeiro pintado. Metem umas borrachas para abrir a boca do rafeiro. Você diz, esse deve ser mau, esse cão deve ser bravo. Você, quando dá banho o cão, quando vai ver... Eu estava a ver aquele Chow Chow, o cão de raça chinesa. Usam uma tinta, pintam a língua do cão, lhe banham de preto. Você chega já com o cão, tudo. Quando der conta, quando a tinta começa a sair no banho. Esses cães também, cães vigaristas. Aliás, pessoas que vendem vigaristas. João, põe intervalo. Olá outra vez, boa noite. Afinal é sexta-feira, aproveite e conte-nos tudo. O que é que se passa aí? Há tantas coisas a acontecerem, tantos mambos feios nós estamos a ver hoje no nosso país. Eu confesso-vos que nunca pensei que o evoluir das coisas fosse ser tão rápido, mas tão rápido que a própria tecnologia fosse fazer com que o homem retrocedesse. Eu passo a explicar esse meu pensamento, essa minha teoria. Nós nunca imaginamos que, através dos telemóveis, que é uma invenção espetacular, nós pudéssemos apanhar doenças. Isso, na altura, é como os medicamentos. Na altura em que nós os compramos, esquecemos de ver a bula para sabermos se é o medicamento, para além de fazer bem, dado pelo médico, para além de fazer bem, julgamos que vai fazer bem a doença que temos, pode muitas vezes ter contraindicações. Significa que aquela pessoa, você, eu, não pode tomar aquele medicamento porque pode lhe criar outro problema. É a história dos televisores.
Eles foram evoluindo. Hoje baixa volume com a mão, faz sinal para baixar, troca canal, fala com o televisor, fala com a aparelhagem, fala com a casa, né? Hoje tem, como é que se chama aquela coisinha lá, inteligente, com quem conversamos, a casa. Hoje nós, os homens, com tantas mulheres, mas tantas mulheres no mundo, começaram a fazer mulheres de silicone. E há pessoas, homens, que estão a comprar mulheres de silicone. Homens deixam de ter contato direto com a pele da mulher, com a mão da mulher, com o carinho dela e preferem ter em casa uma mulher que não o chateie, não fale com ele, não diga nada. Mas bem que essas bonecas daqui a bocado vão começar a conversar também com os homens, vão aprender determinadas coisas, entre outras coisas. Isso faz-me arrepiar e dizer assim, afinal, por que inventaram, e o problema esteve aqui ainda há bocado no ar, por que inventaram uma máquina para haver pagamentos? Daqui a instantes vamos não usar mais dinheiro porque tudo será pago pelo telemóvel ou por qualquer coisa. Daqui a dias não vai haver mais telemóvel porque nós vamos implantar um chip nos dedos e vamos fazer assim e dizer 924 500 551 e está o número, e aquilo anda, está a ver? Então, essas ocupações e essa forma que nós temos muitas vezes de ver o mundo deve ser doseado. E outro conselho, cuidado com a idade em que começam a dar os tablets e os telemóveis aos vossos filhos. Anteriormente, todo mundo dizia, não, ele tem uma capacidade maluca de dominar aquilo. Eu não sei como é que ele consegue, entra, faz coisas que eu não faço. Meu irmão, Candengue está a bazar na banda de Satanás. Candengue está a bazar. Estou aí atrás do Satanás, nós estamos atrás do Candengue, o Candengue está à procura. Antigamente brincava-se na rua, os pais ficavam na rua, tomar conta dos seus filhos. Brincavam, cansavam-se. Hoje, uma boa parte da população, crianças, nascem obesas ou se tornam obesas por causa da sua falta de ocupação correr, andar, brincar, saltar, fazer brincadeiras. Hoje é o telemóvel. E depois, não se esqueça, quando sentir que o seu filho está, isso eu ouvi de profissionais, quando sentir que o seu filho fica muito ocupado, por exemplo, com um telemóvel, usando fones e querendo ficar sozinho, pode ser que ele esteja a usar drogas. Sabia? Presta atenção. O seu filho gosta, afasta-se das pessoas. Uma criança que era normal, que está na sala, a família a ver um filme, a conversarem, ao jantar, e ele, ao jantar, tem aquelas coisas como eu gosto, o filho tira o prato, vai lavar o próprio prato, ele é o primeiro a dizer com licença pai, com licença mãe, muitas vezes nem dizendo isso, porque nós estamos para lá da evolução. Não precisa. O que é isso? Não. Tenho que levantar da mesa. Os meus filhos, mesmo adultos, e já senhores nas suas casas, com esposas, têm de pedir licença. Papá, com licença. E eu disse, sim, senhor, filho. Muita atenção. Repito, essa história de fones, grandes ou pequenos. Eles preferem os grandes para abafar os ruídos externos. Vai para o quarto está às escuras e ele está no celular, desconfie. Pode ser que o seu filho esteja a ser desviado para caminhos errados. A ocupação de espaços em passeios e pedonais para a venda desordenada em Luanda continua.
A falta de mercados e espaços adequados para a venda são apontadas como principais razões pelas vendedoras. A reportagem é com o Ernesto Jaime. Por favor, Ernesto. Apesar de algumas administrações aprimorarem estratégias de combate às transgressões administrativas e regularização da venda ambulante, em Luanda, vendedores continuam a transformar pedonais em espaços de venda informal. Mas afinal, o que leva estas mulheres e homens a venderem em locais impróprios e de risco? Deram lugar para vender. Não deram lugar para vender, por isso é que vem para aqui. Não temos lugar para vender, nos dão lugar para vender, vamos parar de vender aqui. É porque na praça não estão dando lugar, os fiscais estão a chutar e zongueira. Se nós não vender aqui na ponte, vamos ter como se virar, vamos comer o quê? Não temos sítio onde vender. Joana, que vende na Ponta Amarela, em Viana, admite haver praça, porém alega que os lugares no mercado formal são pagos e não compensa o dinheiro investido no negócio. Não temos sítio para vender. Viana toda não tem praça. Até não é isso. Nós não vendemos com muito dinheiro. Vai no mercado. Primeiro tem que comprar o lugar. Nós não vendemos com esse dinheiro. Aqui facilita vender, porque com 10, 20 mil você aqui vende. Já na praça com 10, 20 mil você não consegue vender. Se por um lado está a luta pelo sustento, por outro lado está o perigo de vender em pedonais ou até mesmo passeios. Perigos estes que muitos vendedores até têm noção, mas ignoram. Sei disso. Embora que todo cuidado é pouco, mas devemos nos prevenir para não acontecer coisas piores. Na pedonal da FTU, ao que tudo indica, a disputa por um lugar é tanta que as comerciantes já deixam pedras nos seus lugares para não serem ocupados por outras pessoas. Mas os constrangimentos não param por aí. Para quem faz deste lugar o caminho diário, também não tem a vida facilitada. Isso até não precisa explicar muito, é mesmo complicado. É o engarrafamento de pessoas e a ponte própria fica insubicada. É muito chato, porque principalmente quando estamos a passar e as senhoras estão aqui a vender, elas causam um engarrafamento e ainda tem aquela coisa de que quando você pede licença, elas ainda querem te tratar mal. E realmente isso é um bocado aborrecido, mas o que fazer? Elas alegam que estão a vir pegar ou buscar o seu sustento, mas, ao meu ver, isso não é uma justificativa. Pedonais em Luanda continuam a ser palco de venda desordenada. Pois é, continuamos a falar das mesmas coisas todos os dias, continuamos a apelar, continuam a fazer. Se vai lá, vão os fiscais e depois começam a tentar tirar as pessoas, a dizer, não, os fiscais pegam no nosso negócio e levam. Nós estamos a facilitar que os fiscais levem as coisas. Não é? Dizem que levam isso para lares, locais onde vivem pessoas que não têm casas. Mas será que levam mesmo? Será que não dividem? Agora, nós somos teimosos, voltamos lá todos os dias. Viana, passamos por lá, vimos os mercados. Vamos passar por outro município, vamos ver os mercados. Ninguém quer ir para os mercados. Fazer o quê? Não há tanta polícia assim para ter. Destaque desta vez é junto à ponte partida, próximo à comarca de Viana. Mais referências, Rua da Suave. Passa a publicidade. Atenção, cidadão que denuncia, faça o favor de entrar e zoelar. Zuela, meu povo. Bom dia a todos que me ouvem. Eu vim aqui para mostrar uma situação que está insuportável. Estamos na rua direita da Suave, propriamente na ponte partida. Estamos diante de uma obra de estrada e a situação está aqui. Nós estamos de frente ao colégio, há um colégio Raí Araújo. Esta é a situação do lixo. Minha família, aqui vivem crianças, vivem muitas crianças. Estamos em Viana, propriamente na ponte partida. Estamos assim em relação ao lixo. Desde que começaram as obras, é assim que nós estamos a viver. Tudo por causa das obras. Esta hora da manhã não conseguimos ficar fora de casa por causa das moscas.
A situação do lixo está precária. Não conseguimos nem fazer uma refeição em condições em casa, tudo por causa deste lixo. Já vai quase há 2 semanas ou mais, se eu não tiver em erro, que não venham recolher esse lixo. Até terminarem as obras, como é que vamos ficar? Este lixo está demais. E o mais engraçado é que estamos de frente a um colégio. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui está o colégio, aqui está a rua, aqui está a obra e aqui está o lixo. Nós dormimos e acordamos com esse lixo. Vai o cheiro, vai as moscas, depois vão dizer que a situação da cólera no bairro de Viana ou no município de Viana aumentou, mas não fazem nada para ajudar o povo. Então venho encarecidamente pedir-vos a vossa ajuda para que resolvam essa situação. Há como resolver essa situação? Eu acho que é ignorância mesmo dos trabalhadores. Se vocês conseguem ver, mais além tem uma rua que eles podem vir com carro para recolher esse lixo, já que tem obras lá em frente, tem como vir por essa mosca, não tem como termos uma alimentação em condições com essa situação. Obrigada a todos, espero que me ouçam. Joela, meu povo. Muito obrigado, minha querida. Viram a situação, não é? Apelo à administração de Viana para esta situação. É um perigo que está a acontecer ali. Estão a fazer a obra na estrada, uma benfeitoria, todos os cidadãos agradecem, porém o lixo que está acumulado ali e só cresce, que as pessoas não têm onde colocar o lixo. Daqui a bocado a própria obra vai ficar afetada com o avolumar, com o crescer do lixo naquele local. Está feito o apelo e oxalá isso dure muito pouco tempo. Nós vamos a intervalo e eu volto daqui a instantes para si, especialmente. Olá, outra vez, boa noite. Capalanga, município dos Molenvos, estão a viver. Eles denunciam o aumento repentino da tarifa cobrada por um serviço privado sem qualquer melhoria visível. A nossa equipa foi até lá ouvir as vozes de quem sente essa carga todos os dias. Liliana Vitor, Joela Canuca. Nos Molenvos, mais precisamente na zona do Capalanga, a subida repentina do custo da energia elétrica tem gerado indignação entre os moradores. De um momento para outro, o valor mensal passou de 6 para 10 mil kwanzas. Nós pagamos energia muito caro. Esse preço, nós somos vulneráveis nesse bairro. Nós não conseguimos pagar esse preço. É muito. Vendo essas casas do jeito que está, ninguém tem condições para pagar esse preço. Por isso que nós não queremos mais essa energia. Nós queremos energia do pré-pago. Antes o contrato era 100 mil kwanza. Agora subiu para 125 mil. Mas para ligar tem que dar a gasosa nos homens do PT. E quando chega a hora do pagamento, 6 mil, se você falhar, paga a multa 2 mil e a gasosa do homem que vai no terreno. Mas há dias escutamos o preço subiu para 10 mil, que já é muito. De 6 para 10 é muito dinheiro. Nós estamos agastados com essa situação. A energia fornecida na zona vem de 5 PTs que pertencem a um único proprietário. É ele quem gere e determina os valores a serem pagos pelos moradores. Se a empresa diz que era para pagar só 6 mil kwanzas, por que não foi desinformado? Olha, deixa de pagar 10 mil, tem que pagar 6, porque ainda estamos à espera da fatura. Como é que se explica? Ok, eu assumo este erro. Todo mundo nasce, cresce e vai errando. E este erro, na qualidade de eu ser o gestor da empresa, assumo eu. Assumo eu que é um erro, que eu peço desculpa, que não foi a intenção, mas sim, se também tivermos que prolongar, vamos falar coisas que não têm a ver, mas essa é a própria realidade, que eu tenho a plena certeza que a energia vai subir. Não, isso é mentira. Como é que um cliente que vai aumentar o preço sozinho? Também aceitem mesmo dizer que eu tenho dinheiro, mesmo que tivesse muito dinheiro, ainda rico não paga, não aceita pagar 5 kwanza.
Como é que ele vai voluntariamente sair de casa dele, está aqui 10 mil para eu pagar? Quando chegou lá, o que é que disseram para pagar essa fatura? Eles disseram que o Estado é que mandou, porque nós também já estamos a pagar mais que isso. Por isso é que nós aumentamos, o povo vai ter que pagar 10 mil. Então nós queremos saber quanto é que ele paga, ou a luz se veio de onde. Nós nunca fomos ao encontro dos clientes que nós estamos a revender a energia, não. Nós, no outro hora, fizemos os nossos contratos para os nossos fins e os clientes vêm com necessidade e nós não cedemos. Então a empresa está reconhecida pelo Estado? É reconhecida pelo Estado? A empresa na qual eu represento tem o Diário da República, posso mostrar, é uma empresa constituída, está aqui, pode tirar, eu tenho documento. Se dizer que a empresa Chimolo-Moenho não existe, então eu também não existo. Em meio a essa controvérsia, os moradores do Capalanga referem ainda que quando há algum problema com os postes, são obrigados a fazer a famosa vaquinha para substituir o material. O custo da energia, tudo é suportado por nós. Posto, nós é que compramos, fios, nós é que compramos e não vemos por que a empresa está a fazer subir o preço. Se eles tivessem a trocar os postos para o betão, nós talvez sentiríamos que alguma coisa que está a fazer. Mas não se faz nada. Nós é que compramos os postos mesmo que cair, conforme a menina está a ver. Se um posto desse cair e nós não nos organizarmos, comprarmos um posto, fica mesmo assim. Mas eles depois vêm cobrar. Por exemplo, eu ganho 20 mil kwanza. Eu vou tirar 10 mil para pagar a luz. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou dar nas crianças? A propina da escola, o que é que eu vou pagar? Nós não temos situação. A nossa situação aqui está mal, a vida está difícil. A situação levanta questões sérias sobre a regulação e fiscalização destes serviços prestados por entidades privadas. A comunidade clama por resposta e, mais que isso, por dignidade. A frase é: queremos luz do Estado. O dono da empresa deu a cara e reconhece que terá se precipitado a aumentar o preço quando ainda o Estado não aumentou. Dá-me já, João, dá-me lá. A empresa Chimolo-Moenho é a mesma empresa de que falamos há poucos dias. A mesma empresa, estamos na quarta-feira, falamos sobre isso. E foi uma denúncia, foi uma peça mesmo, uma matéria noutra zona. Essa já é outra zona onde outras pessoas estão a ser exploradas. É a mesma empresa. Então, e o povo? E o povo? Atenção, polícia! Atenção, polícia! E o povo? Aquela senhora disse que só ganha 20 mil kwanzas. Atenção, defesa do consumidor, empresas, associações que defendem os consumidores. Então, olha isso! Olha-me para essa vergonha aqui. Uma vergonha. Eles sobem o preço de 6 mil kwanzas para 10 mil. E a resposta dessas pessoas é que estão a cobrar, o senhor lá diz que está a cobrar esse valor porque ele tem certeza que a fatura da luz vai subir. Ele tem certeza. Quando há contestação, há pessoas que estão a produzir um documento contra o Estado para a Assembleia de não aprovar a subida da água e da luz. É demais. É muito dinheiro. Vou fazer as contas sobre aquela senhora que diz que ganha 20 mil kwanzas. Ela pagava 6, agora vai pagar 10 mil kwanzas. Ou seja, metade do seu dinheiro, do dinheiro que ela ganha. E diz como ela quer ver os filhos estudarem. Eu não sei se me perceberam bem. Ela quer ver os filhos estudarem. Paga uma propina para os filhos poderem estudar. E ela vai ficar, como é que ela come
paga a escola dos filhos, paga a água. Como é possível isso? Como é possível isso? Eu gostava muito de fazer com que determinadas pessoas fossem viver por um dia a vida de pessoas como estas que acabamos de ver. Eu convidava as pessoas a irem viver um dia da vida dessas outras pessoas. Pá! Coisa estranha. Ui, mas vamos voltar ao assunto com certeza. Vejam agora um taxista completamente irresponsável. Solta aí, João Miranda. Por 2 de janeiro de 1566, ao fidalgo e explorador português Paulo Dias de Matos. Com perfil permanente nos habitantes de Luanda... Sai do volante, carro em andamento, ele na estrada. Segundo os relevantes estações, todas as medidas técnicas sanitárias. Carro com passageiros. Maluco! Maluco! A polícia pode, sim, senhora ver, o vídeo está aí na internet. A polícia pode ver e pode ir atrás do maluco, daquele maluco irresponsável. Não faça isso. Não faça isso. Isso não pode parecer uma brincadeira. E depois há mais 2 malucos do lado que saíram do banco e puseram-se à janela. Carro de loucos. Enquanto do lado esquerdo estava uma pessoa a pedir que o senhor parasse com aquilo, porque se ele tem passageiros, a primeira coisa que eu faria é quando ele parasse, eu pedir o meu dinheiro e descer do táxi para apanhar outro, mas depois para apanhar outro. Né? Maluco! Que é isso? Isso é que é? Eu não consigo entender quem são os aniversariantes. Dona Rosa Esperança, um beijinho para si. É a mãe do Maurício Lucas, o nosso Mauro está aí hoje, o nosso guionista. E um beijinho também.